para curar minha ignorância com um certo esforço acadêmico também de longa data. Então eu queria repartir com vocês. Por que eu estou pedindo isso? Porque o candidato é a expressão de uma média de alianças, de acordos, de entendimentos, e isso às vezes nem sempre é a expressão pura do que eu penso. É normal que seja assim numa democracia, que a gente quer escolher não é um ditador, nem um dono da verdade, mas alguém que lidere opiniões diferentes. Mas agora não, um professor, um acadêmico pode livre pensar, e é isso que eu vou fazer agora com vocês, sem qualquer tipo de reserva, porque a minha tarefa nesse momento é tentar estabilizar um acordo de método no debate brasileiro. E vocês, os estudantes de economia, têm uma centralidade absolutamente grave, porque se o Brasil tem problemas por toda a natureza que você olhe, o nosso problema estrutural é de natureza econômica. Se nós deslindarmos a questão econômica do país, é possível afirmarmos que a saúde pode melhorar, a educação pode melhorar, a infraestrutura pode melhorar, a política pode melhorar, a corrupção pode ser diminuída, tudo isso se a gente destravar o problema da economia. E para dar coerência a isso, eu tenho proposto aos coletivos que me dão a honra da sua atenção, como vocês estão fazendo hoje, que a gente não aceite essa divisão que querem nos impor para simplificar grosseiramente um país que é muito complexo. Para o bem e para o mal, o Brasil não é para amadores, nem sequer para acadêmicos que circunscrevam suas lições aos manuais tradicionais. É preciso ler Keynes, é preciso ler Hayek, para dar dois exemplos, mas lendo Keynes e Hayek, vocês não entenderão o Brasil se perderem a perspectiva do olhar concreto, autônomo, que cada um de nós tem que ter sobre a realidade brasileira, porque ela é peculiar. Tem coisas, eu vou tentar demonstrar o que eu estou querendo dizer na sequência aqui, e o Brasil carece dramaticamente, nesse momento, de um pensamento original que contemple concretamente, de forma dialética, a nossa realidade, que é muito exótica à luz das experiências e dos manuais por aí afora, tidos como pacíficos, intelectualmente falando. Então, os políticos de São Paulo impuseram ao Brasil, de um tempo para cá, a redução de que nós somos um país que está dividido, ou obrigado a se ver dividido entre coxinhas e mortadelas. Isto convém muito aos dois. Convém muito aos dois, essa redução, mas isso não explica o Brasil, reduz o Brasil a uma dimensão absolutamente improvável da gente achar o caminho sincrético, né, das divergências de opinião, que é o que nós precisamos celebrar. O Brasil precisa dar valor à sua diversidade e fazermos um acordo no método para encerrar Babel, em que alguém fala que a cor da folha é verde e o outro diz que o rio, de fato, está correndo para o mar. Então, o debate é assim, o cara fala uma verdade, as flores são verdes. A outra, de fato, o rio corre para o mar. E aí ambos têm razão e um não se comunicou com o outro em rigorosamente nada, e é isso mais ou menos, mal comparando, com o que tem acontecido com o nosso país. Para dar coerência a isso, eu tenho proposto que a gente dê uma olhada no Brasil em 1980, porque a história, ela pacifica um pouco essas paixões do dia, as paixões contemporâneas. Em 1980, especialmente para um gatão da meia-idade, sexagenário quase como eu, foi ontem. Né? Para vocês parece uma distância grande, é justo que sim, mas sob o ponto de vista histórico, é ontem mesmo. Em 1980, o Brasil representava ao redor de 1% do comércio do mundo, com 130 milhões de habitantes. E a China, com 800 milhões de habitantes, representava mais ou menos 1% do comércio mundial, na mesma data. Sucede, então, por óbvia consequência, de que a China, o Brasil era um país mais desenvolvido e mais progressista do que a China relativamente era ontem, em 1980. Hoje, o Brasil representa os mesmos 1% do comércio mundial e a China já representa 12,5% do comércio mundial e a seta da China está apontada para cima e a nossa para baixo. O que aconteceu? O que está acontecendo no Brasil? E essa é a perspectiva diante da qual eu tenho me colocado nesse debate, circulando o meio acadêmico, porque eu acho que antes da campanha nós precisamos tentar fazer um debate consistente sobre o método. Porque se a gente fizer um acordo sobre o método, todo mundo vai reagir, né, do seu ângulo ideológico A, B, C ou D, àquele método. E aí a gente não vai ficar com esse debate estúpido de um falar um truísmo, o outro falar outro truísmo, que não se comunicam, e cada um parece que tem razão mais do que o outro, e não há como comparar, e o problema fica desconsiderado. Então, o que aconteceu para que a China desgarrasse do Brasil em apenas
4 décadas virasse de 1 para 12,5% e o Brasil atolasse em 1%. Você tem uma explicação ancestral e uma explicação contemporânea agravada. A explicação ancestral, dado que estou entre estudantes de economia e acadêmicos de economia, a explicação ancestral é que no ano 80, vou arbitrar apenas para argumentar, porque a história não acontece assim, nesses lapsos críticos, mas é possível colocar no ano 80 a marca do fim de um velho modelo que tangeu o Brasil da década de 30 até ali. E isso é muito importante porque saem lições preciosas para a nossa subjetividade e para as nossas questões objetivas. O Brasil, em 1930, era nada, do ponto de vista econômico. Nossa população morava 82% no campo, apenas 18% nas cidades, e a nossa população vivia de uma agricultura primária de subsistência, ou seja, plantava para comer. E os excedentes econômicos se extraíam no latifúndio oligárquico, não é? Recém-desescravizado e que substituiu a mão de obra escrava por fluxos migratórios relevantes que também aviltavam salários, etc, etc. Simplificando grosseiramente, o Brasil extraía excedentes econômicos do café, aqui para baixo, e da cana-de-açúcar lá para cima. O resto éramos nada. É nesse ambiente que a elite brasileira do tempo, elite política, toma uma decisão revolucionária, se afirma uma revolução, que é a conhecida Revolução de 30. Então, a ideia básica era que o Brasil precisava se libertar desta economia, aspas, atrasada, e evoluir para uma economia moderna. Naquela data, e depois isso toma uma realidade muito acesa, o sinônimo de modernidade era a indústria. Então, nós tomamos a decisão, revolucionariamente, rompemos uma estrutura de poder oligárquico, escravista, etc, etc, e criamos, não é, uma estrutura que apelava ao surgimento de uma burguesia nacional urbana comprometida com a modernidade que era na data, o que não é mais tão verdade hoje, sinônimo de indústria. Qual indústria? Ora, o Brasil já estava importando com relevância tais e quais bens. Dali se saiu um mapa. Se o Brasil importava do estrangeiro com relativo volume tais e quais produtos, a pista por onde nós deveríamos fazer uma indústria nacional era substituir as importações, porque o mercado estava revelado. Então nós íamos importar enxada, pá, picareta, agora faríamos uma fábrica, não é, de pás, picaretas, enxadas, que é um rudimento metal-mecânico. E daí vinha a necessidade de uma indústria de base, nós não tínhamos aço. Então nasce aí um mapa da modernização industrial do país pelo ciclo das substituições de importações. Aí começam as grandes questões e as contradições brasileiras lá como cá. E eu não estou fazendo essa digressão histórica, senão para entendermos o contemporâneo e as pistas do futuro. Na data, o Brasil não tinha os capitais para financiar essa estratégia. Por quê? Porque olhando para os capitais privados, eles eram exíguos, vinculados à coisa, e ariscos politicamente à novidade. Pelo contrário, para implantar esse modelo, houve um conjunto violento, inclusive, de traumas políticos. A sedição de 32, por exemplo, em São Paulo, é a revolta da cultura cafeeira contra esta novidade que abalava a estrutura, o pilar das estruturas tradicionais de poder oligárquico no Brasil. Só para dar um exemplo, 32 morre gente, né, reclamando uma ruptura da Constituição que, de fato, a Revolução de 30 fez. Mas a guerra aqui era do deslocamento do eixo central do poder no Brasil. E daí para frente, briga todo dia. 35 houve um empate, 37 houve um golpe, né, 45 houve uma redemocratização, 54 um suicídio, 55 o Juscelino sofreu várias tentativas de golpe, 64 é um golpe, 68 é outro golpe, dentro do golpe, e assim é a verdadeira história brasileira. Vocês são jovens e têm todo o direito de ter alimentado a ilusão de que nós tínhamos uma democracia. A história do Brasil não é democrática, é uma história autoritária, é uma história violenta e é uma história de golpes. Nós tivemos o mais longo período democrático, do ponto de vista de direito de votar, isso é só o começo da conversa de uma verdadeira democracia, encerrado, no meu ponto de vista, com o golpe que derrubou a presidente Dilma Rousseff. Não é que ela fizesse um governo respeitável ou minimamente defensável, na minha opinião, era um governo trágico, mas a ruptura não se deu porque era um governo trágico, se deu por um golpe mesmo de usurpação de poder da sociedade civil para um grupo de plutocratas e bandidos, né, que hoje estão se revelando com muita clareza
para o conjunto da nação brasileira. Pois bem, na data, quando se decidiu tomar essa estratégia de industrialização forçada, nós olhávamos para os capitais privados, eles eram pequenos e ariscos. E aí o Brasil encontrou pela primeira vez uma grande questão que é dramaticamente contemporânea, que é o conflito político potencialmente grave para que o país entre numa dinâmica de consertar um nível alto de formação bruta de capital, ou seja, um nível alto de poupança doméstica. Lá na data já era flagrante, como hoje, que o Brasil tem um baixíssimo nível de formação bruta de capital, um baixíssimo nível de formação de capital nacional para o investimento. Nasce daí a ideia de fazer um Estado empresário, quando necessário, e um Estado que iria tangenciar o conflito político potencial de consertar uma equação de formação bruta de capital doméstico por uma lógica de endividamento. Não é de todo estúpido, porque no futuro a gente olhar para trás é mais fácil, não era de todo estúpida a decisão, porque os capitais ao longo das décadas de 40, 50, 60 e ainda 70, os capitais estrangeiros tinham uma característica absolutamente única e que sumiu. Essas características sumiram da realidade humana. Basicamente, eu andei pesquisando, num período que eu estive fora do Brasil estudando, o Brasil contratou, por média, durante 3 décadas, o seguinte padrão de empréstimo: 3 anos de carência, 12 anos médios para pagar e juro médio de 3% ao ano. Então, parecia aos do tempo que não havia erro. Eu tomava $1 bilhão emprestado nessa condição, abria uma companhia siderúrgica nacional, abria uma Petróleo-Brás, abria uma siderúrgica Brás, uma Telefone Brás, e o faturamento de 1 ano, de 2 ou de 3 anos, olhe lá, mais que pagava o $1 bilhão que eu ainda tinha 10 anos para frente para pagar. Então, danaram a tomar dinheiro emprestado e abrir Brás e a financiar a infraestrutura correlata a essa coisa. Este é o primeiro movimento que vai semeando a contradição contemporânea. O segundo se dava por uma lógica em que as tecnologias, naquela data, naquelas décadas todas, elas primeiro não tinham tanta centralidade no bem ou serviço desejável pela população quanto tem hoje. E elas se sucediam às gerações tecnológicas com grande paciência. Então, quando o Juscelino trouxe uma linha de montagem usada da Alemanha para abrir em São Bernardo do Campo a primeira fábrica de automóveis da Volkswagen, essa linha de montagem era uma linha de montagem usada da Alemanha, foi desmontada lá e montada em São Bernardo. Só que a linha de montagem nova da Alemanha ganhava produtividade, fazia 5 Fuscas por dia, e a nossa fazia 2 por dia, mas o Fusca que saía era rigorosamente o mesmo. Então havia uma certa contemporaneidade no juízo do consumidor de que nós estávamos up-to-date, nós estávamos contemporâneos do estágio último de tecnologia, apesar de estarmos saindo atrasados, copiando ou readaptando processos produtivos que já tinham sido relativamente superados no dito primeiro mundo. Então, esse outro fenômeno também faz parte das perplexidades contemporâneas, mas nasce aí. Então, vamos empacotar aqui o modelo, pedindo 1000 desculpas aos professores pela simplificação grosseira de uma coisa que é muito mais complexa, mas a qualidade do auditório me permite ser mais telegráfico e o tempo também me recomenda ser um pouco mais omisso nas complexidades. Mas não há erro. O Brasil, então, resolve se industrializar, o caminho é a substituição de importações, a lógica é financiar isso por um acesso ao mercado de crédito estrangeiro, então de longo prazo e barato. Os domínios tecnológicos eram lentos na sua superação e, para aperfeiçoar o modelo, nós pusemos uma redoma protecionista sobre o nascente mercado industrial brasileiro, na crença que isso era uma transição necessária, porque jamais faríamos nascer uma indústria no Brasil pisando diretamente no pé do concorrente internacional pela lógica de substituição de importação, quando ele podia, já estável, praticar dumping ou até por escala ou por amadurecimento tecnológico, não deixar nascer esse concorrente aqui no Brasil. Volto a dizer, não estou fazendo história no sentido passivo do termo, estou semeando a compreensão dos desafios de hoje do Brasil. E onde é a raiz deles, e não duvidem nisso. Este modelo, a ele e a sua ruptura, a sua exaustão, nós devemos o Brasil que temos aí fora, para o bem e para o mal, penso eu. Para o bem, e é muito importante destacarmos isso em tempos de depressão coletiva, quando nós estamos perdendo a crença no país, a jovem está desconfiado de que
esse país talvez não tenha jeito, de que essa merda toda, né, parece ser a característica da coisa. Não é verdade, não é verdade. Usando esta confrontação, esta hegemonia moral e intelectual, confrontando quando foi necessário conflitar, transacionando e negociando quando foi necessário transacionar e negociar, o Brasil saiu do nada e virou, em 3 décadas e meia, a 15ª economia industrial do planeta. Agora vamos perder para a China, mas nós éramos até agora, pouco tempo atrás, o mais sofisticado e veloz experimento de desenvolvimento industrial da história do capitalismo mundial. Não há defeito genético na nação brasileira. Ao contrário, nós temos na nossa história, relativamente recente, o prodígio de sair do nada para nos transformarmos na 15ª economia industrial do planeta. Isto prova que nós somos capazes. Não é verdade essa depressão geral aí, é só um momento ruim que vai passar. Mas não vai passar pacificamente, não. Nós vamos ter que confrontar isso daí. Só que o Brasil que temos para o mal aí fora também não é consequência fatalista do acaso. É consequência de algumas omissões, de algumas imprevidências desse modelo e da sua exaustão, penso eu, para discutir. Por exemplo, lembra que quando começou esse processo, o Brasil era 82% rural e meros 18% nas cidades? No mesmo período, buscando um emprego bom, de bom salário, com carteira assinada, que a indústria sinaliza, inverteu-se a equação. No mundo não se conhece, em tal exiguidade de prazo, um processo migratório de massas, como aconteceu no Brasil, em que em 3 décadas o Brasil sai de 80% rural para 82% urbano. Então, assim, uma coisa que colapsou a estrutura das grandes cidades, né? São Paulo é um exemplo absolutamente prático disso, Rio de Janeiro, porque o Sudeste concentrou a indústria de base na crença, que não foi bairrismo, nem foi estupidez nenhuma, mas era uma crença dos formuladores dessa política, de que como os preços relativos eram todos controlados pelo Estado, a indústria de base sediada no Sudeste, no meio do caminho, entre o Sul e o Norte, nós iríamos entregar preço CIF uniforme, ou seja, pouco importa a distância, a chapa de aço em Manaus, em Fortaleza e em Porto Alegre, pelo preço igual. De maneira que a vantagem comparativa da presença, da iminência do insumo, era distorcida pelo preço estatal da empresa, enfim, da aciaria brasileira. Depois revelou-se um grande equívoco do modelo, mas o fato é que, por agora, a hiperurbanização descontrolada, sem planejamento, sem estrutura, gera esse problema contemporâneo do Brasil, que é a prática impossibilidade de você ter vida social e comunitária organizada em grandes conglomerados urbanos degradados, com habitação que eles chamam agora de subnormal, com vias obstruídas, com territórios absolutamente controláveis pelo crime organizado, pelo narcotráfico, pela absoluta falta de fluxo. Isso tudo é um derivado desta imprudência, da imprevidência do modelo. Também para o mal, e mais grave, penso eu, é a esse modelo, ao empatar capitais estatais, em parte, e afundar uma dívida para o futuro que chegou, que é o tempo presente, e o tempo presente até é 80, não é tanto hoje, nós produzimos a mais aguda concentração de renda do mundo, ao empatarmos. E havia até um certo cinismo na frase, por exemplo, do Delfim Neto, nos anos 70, que dizia com certa franqueza que era primeiro preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. Então, o dinheiro que não foi para a reforma agrária foi para a infraestrutura, o dinheiro que não foi para a saúde, para o saneamento, para o transporte público, etc., etc., que o mundo estava fazendo, nós empatamos concentradamente na produção de uma infraestrutura e na base industrial moderna, aspas, que o país pretendia fazer. Simplificadamente, então, um velho modelo produzia essa contradição. E, ao produzir essa contradição, morreu. Eu brinco sempre, para quem me ouve, morreu de morte matada e de morte morrida. Né? Morte matada. Lembram que ele dependia de fluxos internacionais de capital de longo prazo e barato? Isto sumiu do mapa da humanidade. Com a eletronização do meio financeiro, o dinheiro virou smart money, que na prática é um videogame jogado por garotos de 20 e poucos anos, em Wall Street, arbitrando em tempo real ganhos especulativos de prazo curtíssimo, o worldwide, ou seja, na hora que entardece em São Paulo, está amanhecendo o dia na Malásia. E a garotada troca de operador
E o camarada entra e abre e vê qual é um título, um derivativo, um papel do governo da Malásia, um papel do governo, etc., e vai arbitrando ali no teclado em tempo real, bilhão para cá, bilhão para lá, bilhão para cá, bilhão para lá. Resultado, todos os países que montaram suas matrizes de desenvolvimento dependentes de desequilíbrio das suas transações correntes a serem financiados por fluxos internacionais de capital, quebraram. Há agravantes, o ciclo do petróleo, etc., etc., mas o prático é isso. O país tinha uma matriz que dependia vitalmente de capitais externos, pensados de longo prazo e baratos, porque era essa a realidade, e de repente isso sumiu do planeta. Houve uma alta unilateral de taxa de juros na América, e isso foi o anúncio de que o mundo agora mudou. Então o velho modelo ruiu por conta dessa primeira grande premissa dele, que sumiu do mapa da realidade humana. O segundo é a sofisticação da tecnologia e a frenética velocidade com que as tecnologias se superam. Então repare bem, hoje não é mais razoável imaginar a gente sair retardatário 10 anos e ficar contemporâneo 10, 15 anos do último estágio da arte e na tecnologia. Não existe mais isso. Quer dizer, para que serve um 486? Sabe o que é isso? Não, as meninas nem sabem o que é, os rapazes até podem saber, tem museu da informática, vocês vão lá ver o que é um 486. Pois bem, 486 foi meu segundo computador. E eu nem sou tão velhinho assim, vou fazer 60 anos agora. Né? Razoável, né? Tem até um filhinho, 1 ano e 8 meses, o Gael, estou morrendo de saudade dele. Né? Beijo, meu filho. Tá? Ele não me entende ainda não, mas a mãe mostra aí, o que eu estou falando dele. Então, repare bem, o meu segundo computador foi o 486. O meu primeiro computador, quando eu já era ex-ministro da Fazenda, ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado 2 vezes, eu fui embora para os Estados Unidos e comprei um 386, que a gente plugava na internet pelo cabo do telefone, fazia a descagem como uma ligação de telefone, e aí havia uma negociação, né, do computador com a linha de telefone, que era uma zoadinha, e tal, e aí de 10 tentativas, 4 funcionavam, né, e você entrava na internet. E assim, eu ligava para a mamãe, a senhora não sabe, inventaram um negócio agora, que eu estou aqui nos Estados Unidos, um free lerdo em Boston, e a gente lê a primeira página da Folha de São Paulo em apenas 8 minutos. É um negócio absolutamente fenomenal, mas meu filho, a gente vai, entra uma linha, entra outra, você fica olhando assim de cima para baixo para ver se a notícia já chega e tal, e era absolutamente fenomenal. Sabe quando foi isso? 1995. 1995. O aparelho celular que eu usava era um Motorola, que pesava mais ou menos meio quilo. Tinha uma antena que você puxava assim, abria um flap assim, e dava para você falar uns 12 minutos. Era um negócio extraordinário. Você sem fio nenhum, não está amarrado em canto nenhum, você vai de um canto, fala, e não tem problema nenhum, e dura 12 minutos a bateria. 12. Mas olha que coisa absolutamente espetacular, dá para fazer a conversa toda, né? Apaixonado e tal. Isso foi em 95. Então, repare, houve uma frenética mudança nesta área. E o velho modelo dependia de ciclos tecnológicos relativamente lentos e que não tinham tanta centralidade na decisão do consumo. E isto, então, mata o modelo. E ao matar o modelo, nós tínhamos alguns problemas. O primeiro problema é que o Brasil não pôde se dedicar à reflexão disso. Por quê? Porque quando o modelo morre, nós estávamos em plena luta contra a ditadura. E aí não cabia para nós dourar a pílula dos militares. Para nós não tem negócio de mudou o ciclo tecnológico, a personalidade do capital alterou, não. Isso é a ditadura, a culpa de tudo é da ditadura, deixa a democracia vir que a gente resolve a parada. Por quê? Porque a emergência da redemocratização era muito mais grave do que nós abrirmos uma digressão que, de um lado, relativizaria o drama do colapso do regime militar por conta da crise do modelo, e, de outro lado, não permitiria o consenso amplo que nós precisávamos fazer. Porque o centro do dissenso na política não é o adjetivo, é o substantivo da relação do Estado com a economia. Aonde se define esquerda, direita, não é no adjetivo, na conversa mole, autorreferente, com que grupos no Brasil se definem. Eu sou de esquerda e, portanto, eu quero, para mim, uma superioridade moral sobre os outros grupos. Isso é papo furado, isso é completamente campanha, marquetagem. O que define ser de esquerda e direita é a economia política.
É que tipo de Estado eu tenho, que tipo de intrusão eu considero necessário, justo, razoável ou não do Estado no domínio econômico. Simples assim, e é onde se definem essas coisas modernamente. Pois bem, na data nós tínhamos que fazer um consenso. E se a gente elaborasse qualquer coisa de economia política, íamos perder a frente que reunia um liberal como Ulisses Guimarães, um liberal como Teotônio Vilela, um liberal como Tancredo Neves, tudo gente muito boa, conservadores, do ponto de vista de economia política. Ou a outra esquerda, que está hoje no PSOL, no PSTU, etc., etc., que também estava lá na luta da redemocratização. O PSOL não existia ainda, mas eu digo os valores que estão aí. Para nos reunirmos com tal de heterogeneidade, nós celebramos um consenso raso que deformou a cabeça de uma fração importante da elite brasileira, política contemporânea. Por exemplo, esse Michel Temer era dessa data. Estava na luta da redemocratização. Era, portanto, uma figura do bem. Né? Não tem essa história do bem, do mal? Né? O Jader Barbalho estava nessa luta. O Quércia estava nessa luta. Só para vocês verem. E eram figuras do bem. Né? E nós estávamos todos juntos, agarrados em quê? Anistia, eleição direta e constituinte. E daqui sai uma outra lição para os jovens de hoje. Por que eu sou tão entusiasmado e tenho coragem de admitir ser candidato a presidente do Brasil, vendo os problemas como eu vejo, com a lucidez que eu sou obrigado a ter? É porque a minha geração ganhou todas. Não ganhamos todas. Alguém morreu, alguém foi torturado, muitos exilados, etc., etc. Mas, no fim, a nossa geração pediu, foi lá e conquistou tudo o que nós quisemos. Tudo. Anistia direta, constituinte, redemocratizamos o país, enfrentamos essa crise e ganhamos. Aí, o que é que acontece? Vocês gostam de teatro? Gostam de teatro? Conhecem Sófocles, o grande teatrólogo, o ancestral do teatro, do grego? Pois bem, se o Sófocles tivesse escrito uma tragédia do jeito que aqui o Brasil viveu, os críticos de teatro da velha Grécia diziam assim: Sófocles, espera um pouquinho, agora tu pegou pesado. Essa daí não dá para acreditar, não. Né? Pegou pesado demais, porque aí é demais, não é não? Mas olha o que aconteceu com o Brasil. Nós lutamos, ganhamos, redemocratizamos o país e botamos o Tancredo Neves, que sabia do que estava acontecendo, no poder. O Peste morre no dia da posse. O Sófocles escreveu isso, pegou pesado. Essa aí não dá, não é possível. E aconteceu conosco. E aí o resultado prático, o poder cai na mão do Sarney, que era um campeão do outro lado, e que nós cooptamos para a transação pacífica, né, do regime militar para a democracia. E tivemos que sustentá-lo, porque era o fiador da transição democrática. Que hora que nós íamos debater modelo econômico com o Sarney, absolutamente precarizado, o país inteiro descrente com as coisas e tal. Olha a tragédia brasileira. E aí o velho modelo, morto, começa a apodrecer. E qual é a podridão? Qual é o mau cheiro que explode? A inflação. Como sequência, vocês podem estudar disso, a inflação arrebenta. E a elite brasileira, vou escolher aqui uma palavra, que agora tem que ser more presidential, calhorda como é, ficou mais ou menos, ficou não? Houve um tempo que eu dizia, filho da puta como é, mas hoje não pode mais. Não pode mais, né? Então essa elite descobre o seguinte, de novo, estudem o Brasil com o olho de vocês. Estudem o Brasil. Olha o que é que acontece. A elite brasileira, ao invés de fazer o que o mundo inteiro fez, todas as vezes que um processo inflacionário aparece, 100% das vezes na história da humanidade, há rupturas políticas por causa disso ou grandes transações por causa disso. O Brasil passou 25 anos com inflação lá nos planetas altos. Por quê? Porque a elite brasileira montou um mecanismo de aceitar a inflação e ganhar dinheiro com ela. Portanto, o que nos manuais diga para a mamãe que eu estou ocupado aqui, que eu... Coitado. Mamãe nem mais viva tá. Isso é brincadeira que você faz. Então, repare bem. A moeda adoece de inflação. E como ela é um termo de troca, é reserva de valor, e ela vamos dizer, referência de troca, né? Logo, contra a doença da moeda, se constroem consensos ou rupturas. E no Brasil não aconteceu. E eu dou explicação prática para vocês. Eu era governador a essa altura do campeonato, com a inflação aloprando. Chegou a 84% num mês. Can you imagine that?
84% no mês. Eu digo isso no MIT, nos Estados Unidos, eu digo, peraí, o senhor enganou, isso é um ano. Não, meu patrão, é 84% ao mês. E o mais grave não é isso, é que o promotor desta inflação anda dando consultoria para empresas e fazendo palestras sobre a economia por o Brasil afora. Esta pústula chamada Maílson da Nóbrega, pronto, falei. Né? 84% de inflação no mês. Agora, como é que nós fazíamos? Eu, governador do Estado, presta atenção, vocês verem como era a patologia. Eu, governador do Estado, criei por lei uma conta única do Estado, determinei por lei que ela se hospedasse em banco público e imediatamente virei o maior correntista do banco. Ao ser o maior correntista do banco, fui lá e disse ao gerente, eu quero CDI taxa plena. Então você vai aplicar os meus saldos diariamente, em títulos indexados diariamente, você vai aplicar meus saldos, né, com CDI, taxa plena. Você imagina, 15% ao mês, 12% ao mês, 10% ao mês, girando a minha receita, o meu saldo médio. Eu não precisava parar de gastar nada, pagando minhas contas tudo em dia, mas o meu saldo médio era indexado a 12, 15, 17, 20% ao mês. Chamei os funcionários e fiz um grande acordo. Passei 4 anos sem um dia de greve, virei o herói dos funcionários públicos, porque fiz um acordo com eles prometendo, garantindo reajuste trimestral, com base em 100% da inflação, e a negociação era só ganhos reais. Resultado, o que acontece? A minha principal despesa indexada trimestralmente e o meu saldo médio indexado diariamente. Que dia que eu ia querer que a inflação acabasse? Se não fosse uma convicção ideológica sólida. E assim os bancos, para dar um exemplo. E assim os supermercados. Porque o supermercado não tinha que fazer estrutura de custo, de procurar just in time para administrar estoque, não sei o que e tal. Bastava girar e botar o dinheiro no banco. Gira e bota dinheiro no banco, gira e bota dinheiro no banco, a receita financeira era disparado maior do que a rentabilidade real dos negócios. E isso, então, foi a tragédia dos anos 80 para 90. Quando chega, finalmente, a ideia de que nós íamos confrontar a nova fogueira. A fogueira do passado era a democracia e a fogueira agora era a inflação alta. E o grande problema era o defunto e sepulto do colapso do velho modelo e a falta do desenho de um novo modelo. E aí, o que acontece? Tragédia brasileira. Quando chega ali na meados dos anos 90, nós achamos uma fórmula de encerrar o imposto inflacionário. O Itamar Franco vem inorganicamente de fora da elite, não tem compromisso com esse rentismo, e o Itamar Franco, então, cria a condição política para que a ruptura desse processo inflacionário enriquecedor da plutocracia e empobrecedor da classe média e dos trabalhadores, como espécie de tributo regressivo e não consentido, fosse cessado. Só que a peste da popularidade fácil, que vem do fim do imposto inflacionário, de novo, bota o Brasil numa tragédia. A gente troca a ideia de um projeto nacional, de um debate sobre as estratégias de desenvolvimento para substituir o velho modelo, por uma popularidade fácil que é alcançada por uma elevação instantânea e insustentável do padrão de consumo da população. O Lula anda criticando essa minha opinião, mas eu não sou contra o consumo. Como ele está dizendo que eu sou contra, eu não sou contra o consumo, eu sou contra a ideia de você iludir a população com ciclos de consumo insustentáveis que logo cobram um preço grave pelo stop and go que tem sido a vida brasileira. Se não, vejamos. E aí a tragédia é que nós enfrentamos a inflação, conseguimos derrubá-la, mas a inflação, mal comparando, no caso do Brasil, era como se fosse uma febre de uma grave infecção que está em processo de septicemia. E aí, ao debelar a febre, a gente foi comemorar. Fomos comemorar, né, o fim da febre e a septicemia ali corroendo o organismo. Né? E nós estamos chegando ao tempo presente. Por que isso aconteceu? E aí, para estudantes de economia, é mais simples de explicar. Porque nós descobrimos no plano real uma beleza. Qual é a beleza? É que nós não podemos, não precisávamos, e já tínhamos tentado e não funcionou, fazer o fim da inflação abruptamente por tabelamentos e congelamentos de preço. Por quê? Porque uma cadeia produtiva, tipo confecção e moda, começa no algodão. Vem para o fio, vem para o pano, vem para o tingimento, vem para a confecção, vem para a moda, vem para o comércio. Aí eu congelava aqui num belo dia. Nesse belo dia, o algodão estava no seu mais distante prazo de reajuste, o pano estava no seu preço correto, a confecção estava no seu menor preço possível.
Aí, eu, ao congelar aqui, eu desfazia a cadeia produtiva inteira, porque não pagava mais uma conta da outra. O que é que nós descobrimos? Ora, e essa é a única chave de inteligência do real, salva o RV, que foi uma coisa muito brasileira e muito interessante. Mas o real não tem mistério nenhum. Nós descobrimos que, modernamente, com a tendência agravada de integração internacional, os preços relativos da economia, mesmo os não tradables, tipo consulta de médico, aluguel, etc., são sensíveis a um único preço, a taxa de câmbio. E isso é um assunto que nós temos que popularizar, porque, evidentemente, o povo não compra dólar, mas o povo, tenho repetido para tentar explicar, come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência. Resultado, a gente tem que importar trigo e, portanto, pagar com dólar. Se a gente, como aconteceu recentemente, o Lula entrega a taxa de câmbio para a Dilma a R$ 1,75. No dia que a Dilma toma posse, eu precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de trigo. Quando a Dilma é derrubada, a gente precisa de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado, o preço do pão subiu. A gente não compra dólar, mas toma remédio. Por essa estupidez de abrir mão de projeto nacional, 80% da química fina dos nossos remédios vem do estrangeiro. Então o povo não compra dólar, mas toma Tilenol. E eu precisava de R$ 1,75 quando a Dilma tomou posse para comprar um dólar de Tilenol. Quando ela foi derrubada, eu precisava de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. O preço dos remédios subiu. O povo não compra dólar, mas anda de ônibus. E ônibus, o principal insumo da passagem é diesel, porque o Brasil adotou a brilhante política, pela prostração neoliberal, de exportar petróleo bruto barato e importar derivados refinados, gasolina, querosene, diesel do estrangeiro, em dólar. Resultado, quando a Dilma tomou posse, a gente precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de diesel. Quando a Dilma foi derrubada, a gente precisava de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de diesel. E a passagem subiu e as manifestações explodiram, lembra? Aí não se trata de 20 centavos, lembra do movimento aqui em São Paulo? Que estava todo mundo junto, porque havia ali uma brutal frustração que, para mim, é filme velho. Olha o que é que derruba o Fernando Henrique. Vocês veem como o filme é velho, com componentes caricatos que também o Sófocles, se escrevesse o crítico grego, dizia assim, de novo, Sófocles, peraí, está pegando pesado de novo. Mesmo que seja agora uma sátira, olha o que acontece no nosso país. Quando a gente encerra abruptamente a inflação do real, com o plano real, e a inflação, eu tentei demonstrar, era uma espécie de tributo, nós imediatamente transferimos renda, do dia para a noite, assim, amanhã, aquela montanha de dinheiro que se transferia para o setor público e para o setor financeiro, etc., etc., não será mais transferido, ficará na mão do povo. E o povo, que não é burro, desconfia de que aquela mamata é para ganhar a eleição. O que é que acontece? Seja pelo conforto real de renda, seja pela expectativa de que aquela mamata é só para ganhar a eleição, o povo vai em 48 horas ao consumo. E, evidentemente, que o aparelho produtivo não reage com a mesma velocidade de 48 horas. Resultado, você vai para um patamar em que você produz hiato de produto, que gerou o cacoete de enfrentar essa inflação, que é, de fato, de demanda, com taxa de juro alta. E hoje não é mais definitivamente, voltaremos a falar sobre isso na sequência, antes da conclusão da nossa reflexão agora. Resultado prático, o povo vai ao consumo, fica muito feliz, muito feliz. E aí os políticos, então, trocam a agenda estratégica de um projeto nacional por um projetinho de poder, de reeleição, de não sei o que, está naquela data. Vem o custo amargo, passa a eleição, o desequilíbrio estrutural na conta do país, especialmente na conta externa, dado que nosso padrão de consumo é crescentemente referido a um padrão importado, nós temos o colapso da taxa de câmbio. Passou a eleição, janeiro de 99, desvaloriza-se o real em 45% em apenas 5 dias. Resultado, a sensação de fraude, a população fica muito aborrecida, porque de repente ela perde metade da capacidade de comprar e se sente enganada, e há uma impopularidade grave, e aí na época o Lula faz o movimento Fora FHC, olha o Sófocles, pegando pesado, e assina um pedido de impeachment do Fernando Henrique. E leva o pedido de impeachment, Sófocles, pegou pesado demais, e entrega na mão do então presidente da Câmara, Michel Temer. Vocês acreditam nisso? E eu dizia, Lula, e tem escrito sobre isso, mas Lula, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus.
Remédio para governo ruim não é impeachment. A gente não pode legitimar essa estupidez. Nós somos um país que não tem tradição democrática. Vamos aguardar a hora, vamos segurar as pontas. Não, tu já vem tu com tua saudade dos tucanos, não sei o quê, papapá e tal. Eu tenho uma certa saudade da Mário Covas, Franco Montoro. Diferente, né? Bom, o fato é que o Fernando Henrique quebra o país por conta disso e dá passagem política ao presidente Lula. E aí vem de novo, por que o Lula tem um ciclo de popularidade mais longevo, mais consistente um pouco, mas igualmente insustentável estruturalmente, organicamente? Porque, de novo, o problema do Brasil é de modelo de desenvolvimento econômico. Ao morrer o velho modelo, nós adiamos eternamente a confrontação de desenharmos o novo projeto e ferirmos os conflitos políticos inerentes a esse desenho, agora agravado porque a humanidade, nesta data, começa a experimentar uma esmagadora hegemonia intelectual e ideológica, mais ideológica do que intelectual, mas que foi, até 2008, vendido como ciência boa, que era a avassaladora onda neoliberal. Para quem a própria noção de projeto nacional não faz sentido, para quem a globalização é uma fatalidade a qual deveríamos passivamente aderir, desconsiderando fatores concretos que nós vamos refletir sobre eles ainda hoje na conclusão na nossa discussão. Mas o fato é que, seja porque, de novo, acontece um ciclo de popularidade fácil, seja porque a esmagadora onda neoliberal praticamente retirou o debate de alternativas do mundo, não foi só o Brasil, nos apanhou nessa situação. Por que foi popular e mais longeva o experimento Lula, igualmente assentado na elevação de um padrão de consumo, mais consistente e longevo, volto a repetir, em homenagem ao Lula, que não é a mesma coisa do Fernando Henrique, e ainda assim insustentável também e que deu no mesmo filme? Por dois fatores, entre outros tantos, mas dois são mais centrais. Lembra a taxa de câmbio? Nós aprendemos, vocês já sabiam, e eu estou aprendendo mais recentemente, que é o preço relativo que mexe com todos os outros preços. Todos os outros preços. Porque o dentista não deveria cobrar pelo dólar, mas o dentista, os insumos dele, os pozinhos, as brocas, tudo é importado. Aí ele tende, para repor o estoque, a referir a consulta dele também a $100. Então, quando a Dilma tomou posse, era R$ 175 uma consulta de dentista. Quando a Dilma caiu, era R$ 400. Porque o aluguel, o camarada faz o cálculo de que um mês de aluguel dá para comprar uma passagem para Miami. Um apartamento em Higienópolis e tal, né? Porque as pessoas têm que reciclar a sua cultura desses paraísos culturais da humanidade, que é Miami, né? Então, $1.000. Então, era 170, quer dizer, era 1.750 e passou a ser R$ 4.000 o aluguel. Há uma tendência, mesmo entre os não tradable, de relativizar a câmbio. Portanto, é fato, aceitem como fato, da experiência empírica, de que o dólar é um preço relativo, a taxa de câmbio é um preço relativo que mexe com todos os outros. Repare o que aconteceu. Por um componente especulativo que se revelou dramaticamente injusto, quando o Lula toma posse, na sequência do Fernando Henrique, a taxa de câmbio nominal, a valor de hoje, esqueçam qualquer inflação acumulada no período, olha como é impressionante, seria hoje de R$ 9,20. A taxa de câmbio hoje está a 3,10. Pois bem, quando o Lula toma posse em 2003, janeiro, a taxa de câmbio equivalente hoje seria R$ 9,20. Como ele não foi o bicho-papão que o mercado temia no ciclo especulativo, 8 anos depois ele entrega para a Dilma a taxa de câmbio a 1,75. Quando o câmbio sobe, a gente empobrece. Quando o câmbio desce, a gente enriquece. Entendendo aqui como padrão de consumo. Então, repare, se eu precisava de R$ 9,20 para comprar um dólar de trigo no começo do governo Lula, no fim do governo Lula, em 8 anos, eu precisava de $1,75, quer dizer, de R$ 1,75 para comprar o mesmo dólar de trigo. Portanto, eu tive uma capacidade de consumo aumentada pela mudança relativa dramática da taxa de câmbio. Esta é a primeira explicação, que o consumo explode, mas há uma outra explicação que não é trivial, mas nós precisamos aprendê-la para o futuro. As duas nós precisamos aprender para o futuro. É de que o Lula, e a sorte ajuda quem trabalha, o Lula vivenciou um único, inédito, originalíssimo e, creio, não reprodutível a futuro próximo ou remoto, do ponto de vista que se possa calcular, de preços altos de commodities. Então, nossa vida é referida a um padrão de consumo globalizado,
celular, informática, química fina, meio de diagnóstico médico, novos materiais, etc, 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 etc. E nós estamos pagando esta conta durante este período com um ciclo exoticamente alto de preços dos produtos tradicionais brasileiros. Por exemplo, quando o Lula tomou posse, quando o Lula deu posse a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida a $38. Pesquise isso depois para vocês verem. Quando o Lula entregou o poder para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. E assim a sequência. Então, neste período, você teve, foi mais longevo, foram 8 anos, né, segurado pela tendência de taxa de câmbio declinante, pela eliminação de um componente especulativo e depois porque adoraram a popularidade disto derivada, e quem fez isso foi o Meirelles, mas só que a taxa de câmbio, quando facilita o consumo insustentável, destrói a competitividade sistêmica da economia. E aqui nós vamos chegando à explicação da tragédia contemporânea brasileira. Em 1980, a data do começo da nossa reflexão, 30% do PIB brasileiro se extraiu da indústria. Lembra? 15ª produção industrial do planeta, era 1/3 da riqueza do Brasil. Por que a indústria? Porque a indústria paga os melhores salários, paga os impostos mais volumosos, agrega valor, ainda que seja uma agenda do século XX, para o Brasil retardatário, é uma agenda dramaticamente grave. Resultado prático, hoje, dessa brincadeira de câmbio, nós transformamos o produto industrial brasileiro em 8% do PIB. Nós 30%, e nós retroagimos a proporção indústria-PIB que tínhamos em 1910. Ou seja, todo o legado da Revolução de 30, do esforço nacional desenvolvimentista, sob o ponto de vista relativo, foi dizimado nessa brincadeira de manipulação de taxa de câmbio para favorecer um padrão de consumo que não se sustenta. O padrão de consumo é o melhor possível que deva ser, porém tem que ser sustentável no tempo. E nós estamos vivendo um stop and go. Qual é o filme que derruba a Dilma? Rigorosamente a mesma coisa. Chega 2013, as commodities despencam de preço, vai para uma eleição em 2014. Bom, aí nós resolvemos confrontar a crise estrutural do modelo com um keynesianismo pessimamente lido, meu amigo Guido Mantega, né, que tenta responder em 2014, 13, 14, com a mesma ferramentaria com que o Lula responde em 2008. Só que a crise tinha outra natureza. Em 2008, o que aconteceu? Estava bombando os preços das commodities. A nossa taxa de câmbio estava ainda sustentadamente para baixo. Portanto, o que aconteceu no Brasil como consequência da crise de 2008 foi uma brutal e imediata retração de crédito. Uma aversão a risco grave que tirou todo o mercado privado, estrangeiro e nacional, do mercado de crédito. Aí o Lula faz o quê? Contraciclicamente, mete BNDES, mete Banco do Brasil, mete Caixa Econômica e faz um conjunto de renúncias fiscais e o Brasil atravessa a grave crise de 2008, no seu primeiro momento, como uma marolinha, aspas, né? Quando chega 2013, a crise é outra, completamente distinta. Os preços das commodities foram desmontados completamente. E aí, o que acontece em 2013? Foi a última vez que nós crescemos a média dos últimos 40 anos, 2%, ridículos 2% ao ano. E isso vai explicando nossa tragédia na comparação com a China, como começamos a conversar. O que acontece na sequência disso? O Brasil tem um déficit em manufaturados em 2013 de 124 bilhões de dólares. Que antes era mascarado pelo preço artificialmente alto das commodities e agora as commodities em depressão não têm mais condição de enfrentar. O que a Dilma faz, com o mesmo Guido Mantega, repete a tentativa anticíclica de expandir crédito, que não é o caso, ninguém pega, e repete a estúpida política de renúncia fiscal para oligopólios, que imediatamente transferem toda essa renúncia fiscal para a remessa de lucros e dividendos para o estrangeiro e o país quebra. Como é que o país quebra? A Dilma se elege, mistificando na política, não aposta na inteligência do povo, e vem, no dia seguinte, uma desvalorização cambial de 42% em 60 dias, que ela ajudou a casar com um tarifaço que em São Paulo aumentou a taxa de energia elétrica, eu rio para não chorar, em 72% foi o que aumentou a taxa de energia elétrica, a tarifa de energia elétrica, achando, e assim, para comover o mercado, chama o Levi
para ser ministro da Fazenda. Meu filho, traga seu currículo, está aqui. Experiência anterior no setor público, quebrei o Rio de Janeiro. Então venha. Você quebrou o Rio de Janeiro, então venha ajudar a quebrar o Brasil, porque não demora, nós temos que fazer. Aí o outro lado cria um movimento fora Dilma e apresenta um pedido de impeachment e o resto da história nós conhecemos. E nós perdemos completamente a moral para chamar o povo. E ficamos assim. Por que o povo assiste tão aparvalhado essas coisas do povo? O povo se sentiu dramaticamente enganado, porque o que aconteceu no período Lula nessa coisa? 40 milhões de brasileiros tiveram a sua renda incrementada e passaram a acessar um padrão de consumo absolutamente novo. E esses 40 milhões germinaram um empreendedor novo, que é um empreendedor que chega no trabalho às 6 horas da manhã junto com os 2 empregados dele. É um empreendedor novo. Esse cara foi obrigado a achar que era um deixa que eu chuto. E que toda a força com que ele consegue entrar para empreender, para empregar 2 amigos e chegar junto no trabalho, é tarefa dele, é mérito dele, é da capacidade dele trabalhar. E, inclusive, ele vai agradecer a Jesus no movimento neopentecostal, que não é o trivial que a gente esculhamba. Ele vai agradecer porque a autoajuda, porque a teoria da prosperidade, etc., etc., foi Deus que deu a ele a chance de empreender. E, de repente, a negada, segura na brocha que eu vou tirar a escada. E para ele o Estado é o quê? Um ruído. O Estado é um ruído, é um barulho. 20 oficiais dos bombeiros presos no Rio de Janeiro, traficando influência para vender alvará. Agora, essa semana passada. Então o Estado para eles é isso, é picaretagem, é achaque, é propina, é fiscalização rude, etc, etc. E o benefício que ele tinha, a Dilma tomou. Que ele conquistou por si com a ajuda de Jesus, a Dilma tomou. E isso é o que explica esse terrível momento que nós estamos vivendo. E não é brinquedo, vamos nos colocar na cabeça do nosso povo, falando de política um pouco agora. 50% mais um tiquinho votaram numa candidata que foi caçada na esteira de um novelizadíssimo escândalo, que não poupa ninguém. E o outro lado, 50% mais menos um tiquinho, afundou no escândalo vulgar, com linguajar, inclusive, de bandido de 5ª categoria, como nós assistimos nessas fitas aí que liberaram. Pensa isso na cabeça do povo, cacete, um lado podre e o outro lado podre também. E eu agora obrigado a escolher entre coxinha e mortadela, e eu não tenho outra coisa aí, não? Aí tem, começa a aparecer, né? Você já sabe do que eu estou falando, né? Começa a aparecer a tal outra coisa, né? E às vezes a gente pensa que não pode piorar, mas pode piorar. Resultado, chegamos ao tempo presente. E vou terminar para a gente entrar numa discussão. Me apaixonei pelo auditório, eu acho que passei da conta. Mas é assim, hoje o Brasil está proibido de crescer porque há um desafio estrutural de modelo. Para a nossa sorte contemporânea, o dogmatismo neoliberal academicamente está morto, embora na política brasileira, se lá atrás a gente chegava retardatário no domínio tecnológico, nós agora estamos chegando retardatário no thatcherismo mofado, né, de uma agenda que se provou absolutamente estúpida, embora na circunstância onde foi posto, fizesse algum sentido. Né? A Inglaterra dos anos 80 passou a competir com um produto industrial vindo da Ásia, desonerado de qualquer cunha fiscal do estado de bem-estar social que onera o produto europeu. Então fazia sentido um debate sobre atenuar a cunha fiscal para agravar ou para restaurar a competitividade sistêmica do produto industrial da Europa. Definitivamente não é o problema do Brasil. Não é a nossa cunha fiscal o problema, embora haja ineficiências graves a serem debatidas. Mas o fato é que o Brasil hoje está proibido de crescer por 3 fatores, os 3 completamente agravantes do colapso do modelo antigo. Primeiro, séculos de juro alto, sem explicação técnica, colapsaram o passivo das empresas privadas. Então, hoje, é ineditamente o maior volume de créditos de recuperação duvidosa consignado no balanço dos bancos. Nós estamos plantando, por estupidez, uma semente de crise bancária. Porque, nominalmente, estão contabilizando lucros, mas ninguém está pagando mais ninguém. O resultado tem quase mais de meio trilhão oficialmente consignados em crédito de recuperação duvidosa. Então, a finança privada está colapsada. Segundo, a finança pública colapsou, porque brincando de enfrentar a inflação provocada por mudança de patamar de câmbio, sobre o qual a taxa de juros não tem nenhum efeito, discutamos isso, o que é que nós fizemos?
destruímos a condição de uma reforma fiscal qualquer, pelo menos aceitas as interdições de que a carga tributária está muito alta, que não podemos falar que é tabu em aumentar tributo. O fato é o seguinte, que com a carga tributária de 36,5% do PIB, o Brasil chegará no fim deste ano com 170 bilhões de reais de déficit primário. Com 482 bilhões que vencem da dívida interna, nós estamos começando a falar num giro de 1 trilhão, próximo de 1 trilhão de reais. O que nos dá uma pista de que a carregação da dívida brasileira não é Selic, mas por um conjunto de pós-pré, fixado, swap cambial, operação compromissada, um monte de palavrório para enganar os bobos, o custo médio da dívida brasileira está em 20%. 20%. Ou seja, nós vamos crescer 1 trilhão por ano, pelo custo médio que a dívida brasileira tem, chegando, arredondando a 4 trilhões de reais. Qual é o fluxo fiscal que suporta isso quando a humanidade faz 8 anos pratica juros negativos e todos os indicadores de inflação doméstica estão deflacionados? Nós estamos com uma depressão econômica sem precedente na história, com a taxa de juro real inexplicavelmente desta altura, a pretexto de desconjurar a inflação, que não existe, e que quando foi uma miragem de existir, era provocado por uma mudança once and for all do patamar de preços relativos provocado pelo câmbio, sobre o que a taxa de juros tem zero efeito. Qual é o efeito da taxa de juros sobre o preço administrado pelo governo? Então, o decreto aumenta 72% a energia de São Paulo e apresenta nos índices de inflação a consequência óbvia disso, e eu meto uma taxa de juros em cima. Então, a taxa de juros vai revogar um decreto só se for no Brasil, né? Porque aqui parece que as coisas todas são possíveis. E o terceiro fator é que o país construiu uma matriz de relacionamento com o mundo em que nós, a qualquer taxa de crescimento, medíocre que seja, exponencializamos o desequilíbrio externo. E ao exponencializar o desequilíbrio externo, tensionamos a taxa de câmbio para, depois de a eleição qualquer, ter uma ruptura, uma desmoralização e o filme repetido pela terceira vez. É preciso interromper isso e desenhar um novo projeto nacional de desenvolvimento, e eu tento discutir com vocês na outra etapa, porque estou achando que passei já da conta. Obrigado por sua atenção. Pessoal, a gente vai para a fase das perguntas. A gente vai fazer assim. No começo a Rebeca falou que a gente ia passar o microfone, mas isso ia tomar muito tempo. Como a gente está em silêncio absoluto, vocês vão levantar a mão e o próprio Ciro vai escolher quem vai fazer a pergunta, tá bom? Várias pessoas já levantaram a mão. Então, pode começar. Ladies are first, ever. Gisele. Obrigado, Gisele. Sim, eu tenho um compromisso formal de, em sendo um dia servidor do país como presidente da República, eu vou determinar a auditoria soberana da dívida brasileira. Isso é compromisso público já, mas segura as palmas. Isto não pode ser ao modo aquilo de ser, tá certo? Isso é um problema complexo. O modo aquilo de ser, vocês já entenderam também, é aquilo mesmo que eu falei, aquilo que está entrando aí.
Então, veja bem, vamos entender bem aqui uma coisa. Em 2019, vocês vão lembrar desse nosso encontro, vão acontecer alguns ataques especulativos contra o real. Na iminência das eleições, uma fração importante da dívida brasileira vai ter graves dificuldades, porque os camaradas vão sair e a taxa de câmbio vai começar a precificar isso. A eleição vai se ferir nesse ambiente de instabilidade, em que muita irresponsabilidade, muita intriga vai se botar em quem está falando os assuntos. Então eu quero deixar semeada agora a compreensão do que eu tenho do problema. Então, a dívida brasileira, como a dívida pública do mundo, corresponde ao ativo da sociedade. Tem um componente especulativo internacional, óbvio, porque você toma ien a juro negativo e aplica o overnight, do que eles chamam carry trade no título brasileiro, com risco zero e rentabilidade a maior do planeta. Então tem um componente que é absolutamente especulativo, que vai assistir o processo eleitoral do país de fora. Então vai embora e tal. O que é que vai restar? Vai restar basicamente a poupança compulsória, FGTS, PIS, COFINS, PASEP, FAT e a caderneta de poupança das famílias e o capital de giro das pequenas e médias empresas nacionais que não especulam com câmbio, etc, etc, etc. Então não dá para brincar com dívida, com o manejo da dívida. Então auditoria sim, porém a garantia ex ante da auditoria é que os contratos serão honrados na forma como estão. A auditoria, entretanto, revelará, eu espero que por bem, que está tudo certo, a dívida é essa mesmo, vamos ter que simplesmente trincar o dente e seguir o passo adiante da sua pergunta, que é como resolver esse problema, ou se aparecer uma aberração, a aberração por si se explica e recomenda o que vamos fazer. É de delegado de polícia o problema? Que o delegado cuide. É de Banco Central, de fraude, que se faça, etc, etc, e não tenha dúvida que eu, enfim, sei o que é que tem que ser feito. Isto dito, vamos supor para argumentar, que a gente precisa argumentar no pior cenário. Como é que a gente faz? Primeiro, dívida pública não se paga. A dívida pública tem que ser administrada. Isso é um conceito. Por isso que quando a gente vê nos manuais de economia, a dívida se refere, o indicador de sanidade fiscal de um país é dívida pública versus PIB. Só que ninguém paga dívida com PIB. Você paga dívida com tesouro. Por que o manual de economia recomenda referir dívida pública com PIB e o mundo inteiro assim faz? Por quê? Porque, por definição, dívida pública hospeda a poupança de longo prazo das sociedades. Portanto, ela nunca é exigível à vista, nunca é exigível overnight, nunca é exigível como na nossa é. Ela é de longo prazo, então eu preciso ter um indicador de sanidade fiscal, que é o meu PIB como proporção da dívida. Porque o PIB é um indicador de longo prazo que me dá uma fração disso em receita pública, que é com o que eu vou honrar o fluxo. No Brasil, nós não temos essa característica. Não se sabe, é uma caixa preta, e a auditoria também vai revelar isso, qual é o percentual dessa dívida, e eu desconfio que em 2019 vai ser 60% dela vai estar exigível à vista. E evidentemente que o governo tem força para isso se ele estatizar novamente o Banco Central, que hoje está privatizado, está entregue antes pela Dilma ao Bradesco, agora está entregue pelo Meirelles ao Itaú. Né? Quem controla o Banco Central hoje não é a sociedade brasileira. E por isso eles introduzem o debate de autonomia do Banco Central. Tá? Só o Banco Central brasileiro que eu conheça é mandatado para perseguir a inflação, ponto. No mundo inteiro os bancos centrais são mandatados por um mandato contraditório, que é perseguir a menor inflação a pleno emprego. Percebe? Então o Banco Central tem que estar com o olho no gato ou no peixe. O Fed americano é mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Então ele vai... Então o Copom americano tem lá o setor industrial, com os trabalhadores trabalhando para achar esse ponto de equilíbrio, porque nenhuma inflação é boa. Estamos de acordo com isso e o ministro está fazendo, entreguei a inflação zero. Então não temos dúvida disso. Agora, como é que se resolve o problema com essas características peculiares do Brasil? Você tem dois olhares para começar. Primeiro, um estoque e o segundo, fluxo. No estoque, se a auditoria concluir que é tudo correto, não tem muito o que fazer, a não ser estressar esse estoque para que ele se alongue em linha com o que o mundo faz. Não pode ser compulsório, não pode ter quebra de contrato, mas você pode perfeitamente introduzir na realidade brasileira, especialmente com a notícia que vem do fluxo. Qual é a notícia que vem do fluxo? E aí é a chave. E é um conflito tremendo, é uma mudança real de poder no Brasil. Portanto, todos os riscos aí se inerentes. Você tem que trazer a taxa de juros para um teto inferior à rentabilidade média dos negócios.
Isso não precisa de emenda à Constituição, não precisa de projeto de lei, não interage com o Congresso Nacional e basta que o Banco Central trabalhe em linha com o interesse público. Então, e a janela que nós temos é de ouro. Está se fechando, mas é uma janela de ouro. Juros internacionais negativos, portanto, a gente tem que pagar o juro internacional mais o risco Brasil. Certo? A inflação mais o risco Brasil. E o juro internacional negativo dá margem para a gente trazer o nosso trabalho. E os indicadores de inflação no Brasil deflacionando. E não vão mais estar sendo deflacionados porque o componente especulativo do câmbio, iminente às eleições do ano que vem, vai estar puxando os preços relativos para cima. Só que a gente tem que botar no debate que este tipo de aumento de preço não é alcançável por taxa de juros. Ponto final. Porque não é mesmo. Se você meter a taxa de juros em cima de um preço relativo como o pão, que subiu porque o trigo subiu, que subiu porque o câmbio mudou, o efeito da taxa de juros nisso é nada, nulo. Então você tem que trazer isso e administrar as tensões, riscos e oportunidades inerentes a isso. Se isso for feito, você começa a devolver as conexões do capital financeiro à economia real. E aqui está. E aí a decisão do país é crescer. Porque o que é crescer? Crescer é pegar uma fração de numerador dívida, denominador PIB. Eu estou com PIB negativo, então se eu tenho denominador negativo, a fração vai para o espaço. Compreende? Vocês também estudam matemática, né? Então, se a fração denominador dívida, numerador dívida, denominador PIB, se PIB é negativo, como foi 2 anos seguidos, essa fração vai para o espaço. Se eu inverto essa lógica e faço o PIB crescer, administrando as contradições, pressões inerentes a isso. Por exemplo, se o país crescer 2 anos seguidos a 5%, falta energia. E a gente tem que introduzir a variável de falta de energia no planejamento. Se o Brasil crescer 5 mais 5 mais 3, falta engenheiro. Olha a precariedade que nós estamos. Tem que botar essa variável em outras tantas. Os custos de transferência, etc. Mas é possível equacionar tudo isso em ambiente em que no crescimento você altere a equação fiscal. Então eu começo a crescer, minha proporção dívida PIB começa a se relativizar para menor, eu vou revertendo expectativas de colapso para solvabilidade, e na equação fiscal eu tenho que dar uma linha de sustentabilidade a futuro. E de novo, difícil politicamente, sem dúvida, mas o Brasil tem algumas caricaturas que o mundo não tem mais para enfrentar. Por exemplo, só o Brasil e a Lituânia não cobram tributo sobre lucros e dividendos das empresas. Qual é a explicação? Qual é a explicação? Então é basicamente uma luta política. Se vai ser vencido ou não, temos que ter clareza. Eu já fiz o cálculo, isso mexe com 0,03% da sociedade. 0,03% serão alcançados por um tributo direto sobre lucros e dividendos. Depois, o mundo inteiro prefere cobrar tributação sobre patrimônio na transferência intergeracional, imposto sobre heranças. No Brasil, o imposto sobre heranças é o mais baixo do planeta. Está limitado o teto da cobrança para os estados em 8%. Todos os estados quebrados, Rio quebrado, Minas quebrado, cobram 4%. O Ceará cobra o teto, 8%. Não por acaso é o estado mais líquido do Brasil. Nós somos o estado mais sadio financeiramente do país, então, porque a gente faz a tarefa lá, temos coesão política, temos força e vamos resolver, e ganhamos as eleições. Somos relativamente populares, né? Mais os meus amigos do que eu, sou muito arestoso, cheio de confusão. Toda confusão sou eu que encaro. Mas no Brasil você não tem nenhuma razão para não trazer esse tributo para uma coisa razoável. Percebe? Sabe quanto é o tributo sobre a herança dos Estados Unidos, da República Popular Soviética da América do Norte, dirigida pelo camarada Donald Trump? 40%. Na Europa é 32% a 47%. O menor é 32%. O Brasil cobra 4%. Então, repare, só nas caricaturas nós temos aí 70% do déficit primário sendo resolvido, com 30% sendo buscado na taxa de crescimento. Alguém pode me perguntar, e que coisa é essa? Como é? Crescimento é consequência de vontade? No caso brasileiro, sem dúvida. Por quê? Porque desde que nós colapsamos o real, ali em janeiro de 99, nós inventamos uma trempe que só tem aqui, e que foi feita em cima da perna na emergência de perda da âncora cambial que sustentava, lastrava o real.
que é o Armínio Fraga, que faz a ideia de que a economia brasileira tem que entrar num piloto automático, imune às mundanices da política. E qual é esse piloto automático? Câmbio flutuante, superávit primário e inflation target, que aqui tomou um monte de meta de inflação. Então, se eu defino com casca e tudo que o Banco Central está mandatado apenas e tão somente para perseguir a menor inflação, eu anuncio esta inflação um ano antes, dou um centro de meta e dou uma margem de coisa, e tem um choque cambial completamente provável, mas imprevisível, na data e na proporção, o que acontece? Simplesmente o modelo não funciona. E aí o que acontece? Os preços relativos sobem por conta da coisa, acendeu uma expectativa inflacionária de 11%, e a Dilma, nas vésperas de cair, botou a taxa de juros em 14,25%. Com esta anta chamada Levi, né? Que era meu amigo, mas não dá mais para poupar essa gente. Não dá mais para poupar esse povo, não é possível. Eu perguntei para o André Lara Rezende num debate em Oxford, recentemente. Professor, quando o preço muda, ele sabia que eu estava provocando, trabalhou comigo quando eu era ministro. Professor, quando o preço muda por causa da taxa de câmbio, isso é inflação? Ele disse, Ciro, qualquer aumento de preço é inflação. Aí eu digo, errei na pergunta. Mas a taxa de juros tem influência sobre essa inflação? Ele disse, aí é outra questão. Claro que não tem. Então nós temos que achar outro jeito de fazer. Compreende? Próximo. Sim. Já vou com você. Ciro, você salientou muito bem a questão da concentração do crescimento no Sudeste. Só que isso daí não é mais verdade. Pode não ser mais verdade, mas é uma questão que surge desde que a família real se assenta aqui, desde o café, porque o único período de crescimento significativo mesmo que vai ter no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, são o quê? Centro-Oeste Brasília, Nordeste o açúcar, e no Norte é o pífio ciclo da borracha. E a gente não tem tentativas de espalhar o crescimento brasileiro. Isso daí que ele falou gerou essa organização violenta que gerou questões sociais emergenciais em estados de calamidade. Tanto no Rio quanto em São Paulo temos as favelas, que são lugares que o governo não entra, que a polícia não entra, que são verdadeiros traficante e coronel. Traficante e coronel. O coronel do Nordeste é um traficante na favela. É a mesma figura. E expulsam o Estado desses lugares, precarizam mais o povo, e o Estado não faz nada, porque o Estado só mata o povo. E a única tentativa que eu consigo imaginar do Estado de tentar espalhar esse crescimento é a Sudano, que deu com o Jader. Como a gente enfrenta esse desafio para gerar um crescimento que não gere mais essa organização violenta, um crescimento que seja espalhado pelo Brasil, um crescimento sustentável na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste? Bom, como toda pergunta brilhante, ela traz a semente da resposta. Então, evidentemente, a resposta está na sua pergunta. Quando nós, estatalmente, tomamos a deliberação bem intencionada de fazer o processo industrial acontecer no Sudeste, não foi por maldade. Foi na ideia, revelada ingênua depois, de que com o preço CIF uniforme da petroquímica, do aço, etc., eu garantiria que as vantagens comparativas da proximidade não se impusessem com tal força. Depois, a modernidade revelou que isso foi um equívoco. Mas, assim, hoje, e eu fiz um estudo quando fui ministro da Integração Nacional, o Brasil já mudou. Apesar do Brasil oficial, hoje há uma dinâmica. Eu estou chegando, acordei hoje às 4 horas da manhã em Joinville. Então, o que é que faz Santa Catarina? Santa Catarina, ao contrário do Brasil, não botou os ovos todos numa cesta só. É um ditado popular lá do Nordeste. Então, por que você não deve botar os ovos todos numa cesta só? Porque se você tropeçar, os ovos todos quebram. Então, Santa Catarina é um estado que tem uma diversidade econômica, que é muito o que nós deveríamos buscar para o Brasil. É um estado que conseguiu resolver a questão do acesso ao mercado por escala e do adensamento tecnológico sem concentrar a propriedade, por modos associativos, concorrência cooperativa. Então, tem esse conceito está desenvolvido nesse livro, que alguém está com ele aqui hoje, o mais relevante que eu escrevi, que é com Mangabeira, que é dali. O mais importante é esse daí, o próximo passo, a alternativa prática ao neoliberalismo. Vai sair um novo agora, está prontinho, estou só fazendo a revisão dos números. Então, este modelo tem muita aderência no Brasil novo que está emergindo. Por exemplo, se você tiver alguma angústia existencial com o seu país, faça como eu. Pega um avião, desce em Cuiabá, toma um carro e vai para Lucas do Rio Verde, de carro.
Se alguém não te disser que tu está no Brasil, você vai pensar que está na Califórnia. Todos os sintomas, sabe, de vitalidade econômica e tal. E essa era uma gente que era pobre 2 gerações atrás e vê comunista atrás da porta, embaixo da cadeira e tal, com medo de perder o que conquistou recentemente. Então é uma turma que depende vitalmente do Estado, pelo crédito subsidiado, pela biotecnologia que a Embrapa desenvolveu para desenvolver soja no Cerrado, que não existia, e assim, ainda assim é anticomunista visceral, porque a esquerda velha, para afirmar a solidariedade com os sem terra, esculhamba com eles. A modernidade urbana, para afirmar os valores corretos do ambientalismo, esculhamba com eles. E eles têm a sensação de que carregam o Brasil nas costas. Isso, do ponto de vista de conta, é verdade. Do ponto de vista de conta. Então, em manufaturado, o buraco é de 124 bilhões, eles produzem 90 bilhões de superávit. A gente só não vai para 10 por 1 no câmbio, na taxa de câmbio, por causa deles. Né? E eles se sentem assim meio excluídos. É preciso ir buscar essa gente e trazer para o Brasil, não é? Que produz e trabalha, um acordo entre o Brasil que produz e trabalha. Então você tem esses exemplos, mas você vai encontrar, por exemplo, vamos lá, Vale do Ribeira em São Paulo. Uma pobreza pior do que talvez a pobreza do Nordeste, em algumas áreas. Vale do Ribeira aqui em São Paulo. Metade sul do Rio Grande do Sul, ali Pelotas para baixo, é a região em bases médias regionais que mais decaiu. Porque na lógica do Mercosul, nós privilegiamos um acordo para fortalecer o mercado para a indústria brasileira. E concordamos em ceder coisas importantes na agricultura, na vinicultura, no arroz, etc, etc. E arrebentar a economia tradicional do Rio Grande do Sul. Dessa metade sul, que era uma pecuária extensiva, que era uma risicultura sem produtividade, com ônus, enfim, graves. E aí o próprio gaúcho passou a fronteira e está produzindo em condições muito mais competitivas do lado do Uruguai da fronteira. Então, se isto é o problema, essa diversidade é a saída. E como é que nós vamos fazer isso? É o mercado que vai tomar essas decisões? Não será. Vale lembrar que o trabalhismo que eu represento, o PDT, nunca teve nenhum problema. Nós temos uma velha pinimba com os comunistas, antiga, né? O Getúlio tinha confusão com os comunistas, porque nós damos valor à iniciativa privada. Nós consideramos que a iniciativa privada é um motor importante do progresso humano, da evolução tecnológica e tal. Mas aí para a nossa homenagem, porque nunca foi o mercado espontaneamente individualista que resolveu a equação do desenvolvimento. Nunca foi. Não importa a retórica, a América é o que é pela compra governamental, pretexto militar, pretexto de defesa, corrida aeroespacial, etc. Senão, e agora na crise de 2008 eles inventaram uma nova língua, que é o Barack Obama chamou a estatização do setor de seguro de pré-privatização. Olha que fantástico. Para evitar a discussão, ele disse assim, nós vamos pré-privatizar o setor de seguros. Como? Não existe essa palavra, Barack Obama, existe. Eu sou presidente dos Estados Unidos, passa a existir agora. Né? E pré-privatizou bancos, pré-privatizou seguros, pré-privatizou a indústria automobilística, uma parte. E tudo bem, o plano é sanear, compor e privatizar. Então pode até chamar de pré-privatização e eu também não tenho problema com isso. Eu estou chegando da China. E ali o Deng Xiaoping tem uma frase, não importa a cor do gato, importa que ele caça o rato. Certo? E é o que nós estamos aprendendo no Brasil. Como é que se faz isso? Eu estou defendendo que o Brasil tem que reverter o seu processo de desindustrialização. Isso é uma agenda do século XX, não é do século XXI. Mas agora é tão emergencial essa questão que é uma agenda que vai tomar centralidade para o país. E o país, como tem caricaturas graves, diferente do médio do mundo, nesse momento, nós podemos eleger 4 blocos sem nenhuma arbitrariedade. Por quê? Porque são os blocos onde o desequilíbrio setorial é mais grave, onde já estamos mais ou menos gastando dinheiro e aonde, salvo um dos 4, nós temos alguma expertise tecnológica e alguma institucionalidade que a gente diga, isso aqui, quem vai fazer isso aqui é este arranjo aqui. Primeiro conjunto industrial, petróleo e gás. Então é uma obviedade que salta aos olhos que o país não pode continuar vendendo petróleo bruto barato e importando crescentes volumes de derivados em dólar. Sem se falar da indústria 4.0 de novos materiais, polímeros, que a petroquímica moderna permite a um país como o nosso, o céu é o limite. E nós temos expertise, estamos gastando dinheiro, que é a Petrobras e as importações, etc. Segundo, o complexo industrial da saúde. Repare bem, este ano a União Federal vai comprar do estrangeiro 17 bilhões de dólares no complexo industrial da saúde, gerando emprego nos Estados Unidos, na China e na Europa. 80% disso está com patente vencida. E a gente pagando royalties fraudulentamente na conta de uma dezena de bilhões de dólares. Então, como a compra governamental está protegida nos acordos internacionais, Organização Mundial do Comércio, etc., etc., o Brasil pode praticar uma política de compras governamentais
trazendo jovens universitários para incubadoras de empresa, para o venture capital, o próprio contrato antecipado de compra do governo. E como não tem frete, no máximo você pode cobrar o mesmo preço no take-off, né? Mas é para ganhar explosivamente mercado global. E isso impõe uma política externa também, que a gente pare de fazer política de na política internacional e faça política de estratégia. Por exemplo, o Brasil não tem que se acertar com a China para eles investirem no Brasil. Isso vai gerar um passivo externo líquido infinanciável. Eu estou vendo o que eles estão fazendo na África. Não quero isso para o Brasil. Então, o que é que nós precisamos da China? Um regime de preferências comerciais. Nós precisamos de transferências tecnológicas sensíveis. Nós precisamos de um regime rebelde a Bretton Woods de financiamento no banco do BRICS ou nas agências de fomento deles. Porque crédito a gente paga, passivo externo líquido a gente não tem como pagar no limite. Né? E eles querem para nós um conceito de quintal para vender minério de ferro barato e soja barata, para eles industrializarem lá e já estão perfurando 20% do mercado de chapa de aço do Brasil. Então a gente exporta o minério, eles processam a chapa e entregam no mercado brasileiro a chapa de aço mais barata do que a nossa. Então é um problema absolutamente complexo, mas assim, as saídas estão dadas. O terceiro complexo industrial é do agronegócio. Como é que se explica que 40% dos custos de produção da agropecuária mais agressivamente competitiva do mundo são importados? E exposta à produção, o máximo de agregação de valor que se faz no território brasileiro é por multinacionais, que é o esmagamento da soja. Não temos um esmagador nacional. É tudo Bunge, não sei o que e tal, tudo estrangeiro. E eu não tenho nada contra o estrangeiro, o problema é o passivo externo líquido impagável. E o ciclo de stop and go que isso causa na nossa taxa de câmbio, que não permite ninguém planejar nada. E por fim, o complexo industrial da defesa. O Brasil gasta aí uns 15 bilhões de dólares por ano em material de defesa. E nos últimos meses do governo Dilma, houve uma licitação e uma empresa chinesa ganhou a licitação para vender os uniformes do Exército Brasileiro. Nós demos um jeito, né, de esconde isso aí, rasga esse papel, não vai ter e tal, para não ter o vexame derradeiro do rudimento tecnológico de costura, a gente tem que comprar da China, do Exército, do uniforme do Exército Brasileiro. Então, evidentemente, esses quatro blocos viram menos 100 mais 100. Especialmente ambientado numa coisa. E isso daí reverte o quadro e permite você ter um ciclo de, vamos dizer, de estabilidade na taxa de câmbio que permite a gente recuperar a ideia de planejamento de médio prazo. Deixa ele pedir primeiro. Sim, você. Ainda mais com essa camiseta, eu tinha que ter chamado ela primeiro. Bom dia. João. Geografia. Eu tenho três coisas para comentar. Eu não sei se você já leu, mas, por exemplo, o Partido Comunista do Brasil lançou, acho que não me engano, há 2 ou 3 congressos atrás, um panfleto onde ele faz o projeto de governo do caso o partido venha a ocupar o cargo da presidência. E nesse panfleto fala-se sobre um novo projeto de desenvolvimento nacional. Não sei se você já leu, eu queria que você comentasse sobre. E eu queria também que você falasse sobre as consequências econômicas da reforma agrária, que eu acho que é extremamente necessária. E eu queria que você falasse também sobre a sua postura com relação ao BRICS, caso eleito. Bom, o BRICS é uma chance de ouro que esse momento da ordem internacional permite ao país como o nosso para lutar por uma ordem internacional multipolar que introduza de novo as variáveis, né, as diretrizes de política diplomática que o Brasil tem desde o Barão do Rio Branco, que é a respeito à autodeterminação dos povos, solução pacífica dos conflitos, não intervenção, no momento em que a humanidade está com 65 milhões de refugiados, o maior volume de seres humanos expulsos de casa, crianças, idosos, mulheres, morrendo em tentativas desesperadas de travessia do Mediterrâneo. E isso é um vexame para a humanidade e que está tensionando gravemente a Europa, gerando movimentos xenófobos, inclusive aqui no Brasil. Aquilo também defende a xenofobia e tal. Então, o BRICS é esta possibilidade. Agora, se você não tem projeto de país, a gente entra de pato em qualquer discussão de ordem internacional. Volto a dizer, a China é um bom parceiro,
essa relação importante com o Brasil, já virou nosso maior comprador e já virou o maior investidor direto no Brasil. Mas não é isso que nós queremos. O Brasil precisa exigir da China, fraternalmente, né, um regime de preferências comerciais na indústria. Esses blocos que nós vamos tentar precisam ter escala global, né? E eles estão prontos para isso, porque a perfuração que o Brasil fizer do mercado chinês é uma cócega e é essencial para nós. Agora, se deixar, eles vão fazer isso, comprar minério de ferro bruto e vender chapa de aço aqui no Brasil. Vão destruir a siderurgia brasileira, porque eles vêm com características que nós não temos. A principal é a escala. Uma escala tão gigantesca que o preço final é mais barato do que custa produzir. Qualquer coisa. Percebe? Então, é preciso exigir esse regime de preferências comerciais, bem focado, e dar para eles segurança alimentar, ou seja, trabalhar também os ciclos de soja, de milho, que eles precisam vitalmente, fora de uma lógica estrito sensu comercial, de oscilação de preço de commodity, contratos de longo prazo, mediados pelo governo, uma série de coisas que, enfim, tem margem para você tratar isso se o país tiver projeto, né? A terceira coisa é financiamento rebelde a Bretton Woods, porque parte importante da subordinação do Brasil e da América Latina a esse receituário, que em tudo por tudo hostil a nós, se deveu às nossas necessidades de capital. E para ter isso, precisamos de um aval do Fundo Monetário, que por sua vez só dava se a gente beijasse a cruz do dólar. Então é preciso, o Banco do BRICS, visitei também agora lá, ainda é precariamente capitalizado, mas é preciso dar grande ênfase a essa estrutura, para esses três valores fundamentais. Indo para trás, eu li e sou velho parceiro, velho camarada do PCdoB, são nossos aliados a vida inteira no Ceará, no plano nacional, bons amigos todos, né, e tal, e li todos os documentos e até me vejo ali em boa parte desse documento. Vale a pena todo mundo ler, porque o PCdoB pioneiramente está discutindo essas coisas e o PCdoB teve coragem de ferir algumas dessas questões em que o politicamente correto inibe a nossa inteligência. Por exemplo, Código Florestal. O Aldo Rebelo fez um debate absolutamente brilhante, né, colocando as questões práticas, tá? Porque não adianta a gente, por amor correto à questão ambiental, dissociar da psicologia do povo. Então você tem hoje que a questão ambiental, como a questão dos direitos humanos, nós do campo progressista, estamos desafiados a traduzir para o povo que direitos humanos para nós não é proteção de bandido. Hoje você fala, porque esses programas Mundo do Cão, todos estão dizendo isso. E nós só nos preocupamos com os bandidos, que o policial morre, a gente não vai para o enterro, não faz discurso nos parlamentos, etc. Então, é toda uma lógica que está desafiando a nossa inteligência de se reconectar com a psicologia popular. E acho que o PCdoB tem feito isso com uma certa audácia que tem faltado à esquerda tradicional brasileira. Qual era a outra questão? Sobre a questão da reforma agrária. Sim, a reforma agrária é um dos legados do século XIX ainda não resolvidos. Né? Então nós temos que fundar uma burocracia meritocrática, um legado do século XIX não resolvido, e temos que fazer a reforma agrária. Só que nós precisamos introduzir na lógica de reforma agrária o conceito moderno. O conceito moderno hoje é de que a tendência, né, da sobrevivência da agricultura exige financiamento, que a gente estatizou, exige adensamento tecnológico, que o grande tem, e o pequeno tem graves precariedades e assistência técnica, e exige escala. Exige escala, que o pequeno, por definição, não tem. Portanto, agora não é mais a propriedade individual do minifúndio o objetivo. Tem que ser acesso à terra, porém em modos novos, associativos, de concorrência cooperativa. Tem exemplos práticos, por exemplo, no Ceará, a gente, para resolver problemas de adensamento técnico e acesso a mercado, nós pegamos uma multinacional, demos a ela 200 hectares em comodato e ela ficou encarregada de transferir tecnologia, de fazer contratos de pré-compra mediados pelo governo para não ter exploração, para centenas de pequenos produtores satélites ao redor, que juntos têm capacidade de fazer, para exportar melão, por exemplo, o abacaxi para a Europa. Pequeno ele não tem. Os associados com esse canal de comercialização, isso é o modelo de Santa Catarina, né, de concorrência cooperativa, que tem que ser agregado à ideia de pecado. Enquanto o novo consumidor, que está na pré-escola, está na creche, né, não aprende a fazer 3 perguntas. Porque hoje a gente, como consumidor, só faz uma pergunta: quanto custa? E isso vai matar o planeta. O novo consumidor vai fazer 3 perguntas. Quanto custa? Sempre será uma questão que a gente tem que estressar o esquerdismo, que é a doença infantil do comunismo, já dizia Lenine, né, você deve ter lido, né? E
A segunda pergunta é a quem aproveita economicamente o meu ato de consumo. Então, crescentemente, a decisão de consumo vai ser por uma certa ineficiência, vai ser sancionar uma certa ineficiência pelo benefício comunitário que o meu ato de consumo produza. E o terceiro é se o meu ato de consumo é amistoso com a natureza na origem do rejeito. Se estas três perguntas, que serão as perguntas que vão ser feitas daqui 15, 20 anos, né, forem feitas, o agronegócio, como está no Brasil, será morto. Portanto, é preciso convertê-lo para ser capaz de responder essas três perguntas e não só uma. Espera aí, ele, por favor. Eu vou ficar com todos, enquanto tiverem paciência. Meu nome é Ariane. Eu tenho três perguntas também. A primeira, de natureza mais motivação política, o senhor fala bastante de alianças, né? Quer saber quem são os partidos, os nomes que o senhor encontra como parceiros importantes e, no contexto publicado, por exemplo, o próprio senador do PDT que votou pelo impeachment, logo em seguida já justificou que não tinha motivo, era porque ele estava ingovernado e ele responde não sendo expulso. Foi expulso. O Acir, Nós tínhamos 3, botamos 2 para fora. Pobre soberbo. Assim foi expulso. Mano, há uma advertência. Quem foi expulso foi o Lazier e o... era o caso do... Não, o grande problema, você não pode nos avaliar por este ponto. Não, é a dificuldade. A dificuldade é extrema. Que eu imagino que não foi por vontade, não foi falta de Não, vontade. foi. Né? A segunda pergunta seria como enquadrar o judiciário, o Ministério Público, isso está no seu papel constitucional. Como fazer isso? E a terceira, eu acho que você já respondeu um pouco, que é mais a ver com a economia, que é no contexto em que a China está querendo começar a fazer comercialização de petróleo em Yuan, você apoiando. Qual é o papel do Brasil para isso se efetivar e os benefícios que trariam? Eu participei de um seminário agora com um professor que é o guru intelectual da nova esquerda chinesa, uma figuraça extraordinária. Sou amigo dele antigo, eu estava em Harvard, ele estava em Chicago, e começamos meio aqui nos escutar, porque estavam falando a partir do Brasil e da China, coisas distintas, que nos aproximavam muito. E ele refletiu basicamente sobre a ideia do yuan como reserva de valor, como alternativa à reserva de valor. E na questão anterior, que nós estávamos discutindo, entrou a questão da Coreia do Norte. Aí eu, fora do microfone, eu botei a mão no microfone, e o que eu tinha dito, que no caso da Coreia do Norte, eu não via, senão muita retórica, e não sentia ameaça. Eu não sinto ameaça para o mundo a partir dali. Ameaça os americanos, o que querem é estressar economicamente, como o Reagan fez com o Gorbachev, até que a União Soviética botou a língua de fora e não aguentou a parada, e que é o que eles estão fazendo para a Coreia do Norte. Mas aí, quando ele falou do yuan como reserva de valor, nas primeiras experiências, e a Rússia assinando, eu botei a mão no microfone e disse: este é o estopim da Terceira Guerra Mundial. E isso, de fato, tem esse potencial. Mas não acontecerá tão cedo. Vai começar a acontecer espasmodicamente, mas a China não interessa esse estresse. Por quê? Porque ela tem 4 trilhões de reservas hospedadas em título americano. Então ela não quer que o dólar se derreta, ela não quer que o dólar se desvalorize, porque ela empobrece. E ela também não quer briga com os americanos. Ela é toda uma lógica, né, desde o Nixon, que com Kissinger visionariamente percebeu, e o balé deles. Inclusive ela está bailando com os americanos na questão da Coreia. Claro, então vai começar a acontecer, é bom para o Brasil. No passado eu sonhava, quando eu ajudei a fazer o Tratado de Ouro Preto, que fundou o Mercosul. E todos os memorandos do Mercosul era para evoluir para um mercado comum completo, como a zona do euro, inclusive com a moeda. Eu sonhava com isso, na época a nossa geração era estressada com a ideia de dolarização. Abandonamos isso, porque tem uma agenda penosa, desde controle fitossanitário, pesos e medidas, regimes previdenciários, regimes tributários, enfim, é um inferno que a Europa demorou 50 anos para resolver. Muito menos heterogênea do que somos nós. Mas o fato é que o mundo não aguenta mais esta hegemonia
total, militar, tecnológico e financeiro dos americanos. Eles não têm exercitado isso com a generosidade necessária para quem tem essas responsabilidades, especialmente num momento como esse. Por exemplo, em que o Trump está discutindo com a Angela Merkel taxa de câmbio e nos impede de discutir isso. Está discutindo com os japoneses a alocação de uma fábrica, que nada mais é do que política industrial, e nos impede de fazer isso. Então, ferraram o México, quase o ex-país, por conta da coisa, e olha o que ele fala em relação ao México, que eles chamaram para essa loucura, para onde estava indo o Brasil, e nós interrompemos com a tal história da ALCA. Política. Primeiro o seguinte, é muito difícil tudo. Então não pense jamais, porque eu sou obrigado, dado que eu posso ser eventualmente um candidato, e sou uma espécie de cientista político, posso ser, né, assim chamado, vivido, que eu, porque sou obrigado em 5 minutos, me desvencilhar de um problema grave que você está me propondo, estou parecendo que é fácil. Não é fácil. Porém, você tem 4 atenuantes que consultam a história do Brasil, que guardam coerência com a nossa realidade mais profunda, e que estão exponencializados para a boa causa brasileira, pelo lado bom da tragédia que estamos vivendo. Primeiro, o tempo da reforma. Parece ser flagrante realidade, sem exceção, que 100% dos presidentes brasileiros, na sequência das eleições, tiveram imensas maiorias no Congresso. Inorgânicas, despolitizadas, ok. Mas o Collor, exemplo mais caricato disso, chegou sem partido, sem dar nada, propôs o sequestro da poupança da população, que era um empréstimo compulsório, com medida provisória, ilegal. O Congresso engoliu com casca e tudo, e o Judiciário repeliu milhões de ações em violenta e flagrante contradição com a lei. Por quê? Porque essa força é talvez a única energia boa do presidencialismo. Então, essa é a primeira atenuante. Se vai propor reforma, há de ser na primeira hora. Segundo, propô-la já com adensamento na eleição, junto com a população, para que a votação não se dê no caudilho fulano de tal, como é do nosso viés latino-americano, mas no fulano de tal, que é essencial. Porém, ele apresentou um conjunto de ideias, e eu, apesar de todo mundo ter esculhambado, ter dito que não pode, que é ruim, que está falando de aumentar imposto, como vocês ouviram eu falar, ainda assim escapei e fui eleito. Então é preciso propor para que aquilo faça parte um pouco mais orgânica do pacto novo que vai refundar o país. Terceiro, negociar. É preciso que a gente não perca a noção, por essa esculhambação de suborno, compra de voto, fisiologia, de que negociar é uma coisa boa, nobre, legítima, imperativa ao primado democrático. Um país que é absolutamente fragmentário, um país que é uma federação, um país que tem uma multiplicidade de partidos, que tem olhares de economia, de cultura, de sotaques tão diferentes, é preciso aquele que chegar lá ter capacidade generosa de conhecer, mediar esses conflitos e tal, e negociar. Por que eu digo que é generoso o momento? Porque o Pacto Federativo Brasileiro está absolutamente devastado. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, 23 dos 27 estados brasileiros estão ilíquidos. Em 2019, simplesmente a federação estará quebradinha da Silva, porque já teremos as consequências desta piração que fizeram da tal PEC 55, que é o congelamento das despesas. Isso não se sustenta, é uma coleira de aço no pescoço do cachorrinho, e você bota a coleira no pescoço de um dia e vai querer que ele, por 20 anos, mantenha a mesma coleirinha, vai ser estrangulado. Perdoem aqui o mau gosto da metáfora, mas é disso que se trata. Então, isso vai permitir que você convoque, independentemente de partido, etc., por uma causa comum. O redesenho da sobrevivência da nação brasileira no seu ponto de vista do Pacto Federativo. Rio de Janeiro não paga funcionário, Minas Gerais não paga funcionário, Rio Grande do Sul não paga funcionário, São Paulo está indo para a liquidez, 4 anos sem reajuste para os funcionários, 4 anos, só não já está na liquidez porque conseguiu eliminar dessas maluquices. Imagina qual foi o ministro que deu, né? E passou 8 meses sem pagar o serviço da dívida. Aí é moleza, certo? Então, negociar. E, por fim, está na hora, finalmente, do Brasil praticar o que está escrito na Constituição, que é o exercício da democracia direta. Persistindo o impasse nessas 3 etapas, e isso tem que ter o prazo, que é a primeira grande coisa a propor na primeira hora. Então, são 6 meses de debate. Generoso, o presidente tem que se pôr diante disso como magistrado, suas ideias vão pelo seu partido, pelos seus aliados, mas o presidente não adora nenhuma ideia. Convoca, media, chama
chama experiência internacional, a academia, a universidade, os diversos ângulos, e tenta achar o consenso por essas mediações, etc., não habilitadas pelo Pacto Federativo. Consolidar a dívida dos Estados é a grande ferramenta para você desenhar um novo modelo tributário, um novo modelo previdenciário, atenuando os custos da transição, etc., o senhor diz isso rabiscado com detalhes. E, por fim, se persistir o impasse, pactuar que isso vai à deliberação direta do povo, plebiscito e referendo. Gente, com licença, por favor. A última pergunta, por favor. Repare, a autoridade é uma coisa que está vinculada a um conjunto de regras. No Estado de Direito Democrático, você tem um conjunto de regras e as atividades são basicamente reguladas. Mas há uma transcendência no regramento que a consulta filosoficamente o conceito e a transcendência mesmo do conceito de autoridade. Então, como você colapsou a autoridade e o poder não se compraz com o vácuo, você está assistindo essa baderna. Vamos para o prático. A decisão mais estúpida que eu vi um político tomar na vida, nos meus longos 38 anos de vida pública, foi a Dilma nomear o Lula ministro. Certo? Porque pareceu, por uma parte da opinião pública, que ela estava subtraindo o Lula de um juiz severo, que era o Moro, para homiciá-lo no Supremo Tribunal Federal, que em tese seria complacente e garantidor da impunidade. Isso daí seria uma tragédia, porque o Supremo estaria num recto tal que mesmo sem culpa o Supremo estaria meio que obrigado a fazer o coisa. Então é uma estupidez. Se não for verdade isso, a grande questão é, a motivação alegada oficialmente é que o Lula precisava ajudar. A pergunta é, o que o Lula podia fazer dentro do governo que não podia fazer fora? Mas ao nomeá-la, destruiu o resto da autoridade que ela tinha. E ela ali caiu. Então, por mais que tenha sido estúpido, e a autoridade dela emasculou-se finalmente neste gesto, ela recebeu uma liminar do ministro Gilmar Mendes, proibindo a posse do ministro. Ora, isto é absolutamente sem forma, porque a Constituição aqui não admite dubiedade nem dúvida. No presidencialismo é de livre nomeação e escolha dos ministros pelo presidente da República, ponto. Não há dúvida. E o princípio pétreo é que os poderes são independentes e devem agir harmonicamente entre si. Então, casando a harmonia e independência dos poderes com outro artigo da Constituição que diz que é faculdade inerente ao presidente a livre escolha dos seus ministros, se chegam a liminar de um ministro arbitrário, etc., o que você tem que fazer, se quiser ser dedicado, correto, faz um ofício em termos para o presidente do Supremo, dizendo, cabe receber uma liminar, que, como Vossa Excelência sabe, fere frontalmente os artigos tais e tais da Constituição, que eu jurei defender. Portanto, não posso, em nome do juramento superior e como chefe do Estado, tenho que comunicar a Vossa Excelência que não darei acatamento. A posse do ministro está marcada para amanhã às 9 horas, a senhora está convidada. Isto é um freio de arrumação para não ter mais 10. Isto é que é autoridade. Sim. Pessoal, última pergunta, por favor. Eu queria saber, dentro de variáveis macroeconômicas, assim, dentro do diagnóstico que você dá para a situação econômica do Brasil, qual posologia você vai ter? Qual posologia? Posologia. Posologia, quer dizer, é muito boa a expressão que vem da medicina, né? Vem da farmácia. Então, repare bem, eu assino aqui e ajudei a rabiscar, naturalmente o Bresser aumentou o intelectual, porque me comove o conjunto de ideias fora daquela questão dos 5 preços relativos centrais da economia. Porém, naqueles 5 preços eu também estou em linha. O melhor câmbio não é o que estimule o consumo insustentável. O melhor câmbio é o que estimule a competitividade sistêmica da economia sem sancionar ineficiências.
Então, não é trivial você achar isso daí. Ele começa com econometria, tem muita assessoria, o Fundação Getúlio Vargas, ele vai lá e chega à conclusão de que a taxa de câmbio ideal seria 4 por 1. Né? Vá ver se é. Eu concordo com o conceito de que isso é um preço. Por quê? Porque quem está sustentando o desenvolvimento no mundo, apesar da debacle de 2008, trabalha com câmbio apreciado. China, Coreia, etc., Japão, eles todos trabalham com câmbio apreciado. Como fazer isso num país que tem a doença holandesa? Né, que você... Então, é tributando? Pode ser. Aí não está confessado ali, mas se você tributar o excedente, você começa a interferir nesse preço central. Depois a questão da lucratividade dos negócios. Depois a taxa de juros. Isso aqui tudo tem que ser expressado em nome de um novo adjornamento, um novo desenho que o país vai apostar que vai crescer. Se eu vou crescer, eu vou começar a administrar determinadas contradições que eu elenquei aqui. A transição, que é o que você está enxergando com muita lucidez, apesar de jovem, né, você, né, é basicamente o seguinte: o que é que eu vou fazer para restaurar o nexo do capital privado, da empresa privada ao processo de desenvolvimento? Eu tenho que consolidar esse passivo. Já o Bresser já não concorda comigo. Eu quero fazer um fundo soberano, lastreado em 50 bilhões de dólares, dos 380 bilhões de dólares das reservas cambiais, e oferecer uma linha de crédito contra garantias reais e adesão a um programa de investimento e emprego, liberado por tranches supervisionados, em que o empresário brasileiro pode trocar dívida externa barata e de prazo mais longo, fundo soberano que eu vou administrar, e consolidar seu passivo com a rede privada. Vamos supor que houvesse adesão 100%. O que aconteceria com o preço do dinheiro, que é o juro, por esse movimento? Todo mundo toma dinheiro há 3 anos de carência e 10 para pagar, com juro de 2% ao ano, com RED por conta do freguês, para pagar o Itaú. O que aconteceria? Imediatamente o Itaú ficaria super líquido e teria que baixar os juros e procurar casar-se com outras atividades econômicas e não o rentismo. Então, é uma coisa... Na questão da questão fiscal, eu estou propondo com clareza. Se você cresce a economia, se você liberta as amarras da economia brasileira para crescer, você vai ter alguns estresses. Eu falei aqui de engenheiro e energia, que são graves, né? Mas você vai ter benefícios importantes, que é a reversão de expectativa de que a dívida vai para o itinerário de insolvabilidade certa, porque ainda que seja pequena, a reversão já terá um efeito absolutamente extraordinário. Mas você tem no Brasil, superando as caricaturas e a dificuldade política para fazer, por isso que eu quero discutir agora, imposto sobre heranças e doações, e um tributo sobre lucros e dividendos, mais uma CPMF de 0,38, partilhada com estados e municípios, o redesenho do Pacto Federativo, porém vinculada ao abatimento da dívida com um gatilho. Ela não vai durar nem 5 anos nenhum. Ela vigirá enquanto a dívida chegar até 50% do PIB. Chegou a 50% do PIB, suspende. Subiu de novo, volta. Então, isso aqui dá 170 bilhões de reais. 170 bilhões de reais é o déficit primário. Qualquer coisa que eu crescer, já vai ser folga. Pequeno superávit primário, e aí começamos a reverter o quadro. Difícil? É, mas ou faz ou não vai dar merda. Sim. Hã? Quem vai ser meu ministro da Fazenda? Não sei, mas se você quiser conhecer um cara que vai estar no meu governo tendo um papel muito relevante, ele vem do Ceará, tem doutorado, tem PhD em Vanderbilt, nos Estados Unidos, e chama-se Mauro Benevides Filho. Procura conhecer, que ele é bem interessante. Bom, em nome da 9ª Semana de Economia, quero agradecer. Ciro, muito obrigado. Obrigada a você.